O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala aí, sardinhada, todo mundo belezinha? Fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todo mundo bem-vindo. Falaremos aí do KNSC, um fundo de recebíveis da Kinea. É um fundo que eu gosto bastante, apesar que eu demorei muito para entrar nele. Eu aguardei aí um momento que eu achava um pouquinho mais oportuno e aí fiz a entrada no fundo, né? Não tenho pretensão ainda de aportar por momento, mas logo, quem sabe eu aumento um pouquinho a posição. Hoje o fundo tem aí uma parcela de 3,68% na minha carteira, né? Essa parcela aqui, e ele integra a parte de recebíveis que tem basicamente 54% na data de hoje da minha carteira, tá? Falando um pouquinho de indicadores, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Então, mês de fevereiro, essa primeira coluna, né? O VP por cota, ele entrou em amarelinho, ele caiu mais um pouquinho em relação ao que já estava caindo antes. Então a gente segue acompanhando esse indicador para ver quando que começa a retomar e começa a aumentar o nosso patrimônio aí dentro do fundo. P sobre VP 0,97, então o fundo ainda está com desconto aí, teórico na cotação. Dividend yield mensal 1,0001, caiu um pouquinho em relação ao mês passado, que foi 1,08, né? Nada, assim, não é muita coisa, até fruto um pouquinho do... Ó, a cota estava com um PVP de 0,96, então ele estava com mais desconto, significa que a cotação subiu, então obviamente que esse indicador aí caiu um pouquinho, caso o fundo tenha entregue o mesmo rendimento. O caixa dele está no patamar ainda ok, 4,85, dentro dos 5% que eu gosto, de 2 a 5. Apesar que está mais um pouquinho de caixa aqui, ele já extrapola, né? A base de cotistas subiu bem no período de 82 para 87, o pessoal aproveitou aí que o fundo está com um pouco de desconto, né, e entrou nesse fundo. Resultado mensal de 14.400 caiu para 11.700 milhões aqui, tá? Então teve uma queda. Lendo o relatório ali eu vi o porquê da queda, né? Ele fala um pouquinho do cálculo aí de fevereiro, que envolve uma menor quantidade de dias úteis, então o mês ele já tem menor quantidade de dias, teve feriado aí, teve carnaval, teve uma série de coisas, então o mês com menor quantidade de dia impacta aqui nos cálculos aí de juros, de correção, e aí por isso que houve uma queda, né? Eu até li o relatório ontem, né, de um outro fundo, falei no vídeo, que eu vi que o resultado caiu bastante de janeiro para fevereiro, só que lendo o relatório eu não vi nada que clareasse aquilo, né? Já quando a gente pega um outro fundo que tem uma outra forma de apresentar os dados, um pouco mais clara, né? Deu para entender aí o que aconteceu. Então é isso aí, a queda, a gente acompanha para agora no mês de março ver se retoma aí resultados, né? Despesas totais subiu um pouquinho para 9,24, fruto também do item acima, né? Se a receita do fundo ela cai, obviamente que a despesa, a gente vai ver na DRI que a despesa até baixou, mas aí como a receita baixou bastante, né? O percentual aqui aumenta. Mas ainda assim, abaixo dos 15, que eu julgo o limite, né? Alavancagem 10,12, aqui está no vermelhinho, porque o fundo ele julga saudável trabalhar com essa alavancagem, né? Eu já não gosto, acho que o fundo de recebível não tem que ter alavancagem, então a gente segue monitorando isso aqui, né? Concentração não, ele não é concentrado, é bem diversificado, a gente vai ver na carteira do fundo no relatório. Taxa média 8,70, segue aí sem mudar muito a taxa média da carteira. E fiz com KNSC no portfólio, de 22 veio para 27. Então o que isso daqui me mostra? Que não só os cotistas aqui, possivelmente pessoa física, né, a massa aqui, o povão, outros institucionais, outros fundos estão vendo esse desconto aqui como uma baita oportunidade, né? Então aumentaram aqui a posição. Bem bacana esse indicador. Então é isso, pessoal, de indicadores. VP por cota é tranquilo, a gente só segue monitorando aqui, em algum momento vai ter a retomada, tende a ter a retomada, espero que tenha, né? O resultado mensal, aqui foi explicado pelo fundo no relatório. O único item que talvez preocupe um pouquinho mais, que eu fico um pouquinho mais atento, é a alavancagem aqui que está vermelhinho, tá? Vamos falar um pouco de retorno então. Quem compra o KNSC hoje, né, aos preços que ele está sendo negociado agora, que tipo de retorno que está comprando?
O VP por cota do fundo, lembrando que eu peguei esses dados aqui no dia de ontem, né? Talvez no dia de hoje já tenha alterado. O VP por cota 8806, valor de mercado 8568, então isso indica, né, que o fundo está com P sobre VP de 0,97. É o que? A cotação aqui a mercado está cerca de 3% abaixo do VP por cota do fundo, do que ele realmente vale. Tá? Os ativos valem. O fundo nos últimos 12 meses distribuiu 10,93. Né? E aí quando a gente pega esses 12 meses aqui e divide por 12 para achar uma média, né, a gente chega na média de 0,91 ao mês. 0,91 ao mês, qual que é o estudo aqui que a gente faz? Quem está comprando esse fundo nesse patamar de 85,68, né, se o fundo continuar repetindo uma média de 0,91, a pessoa está comprando o seguinte retorno: 1,06% mensal e 12,76% anual. Né? É um retorno bom, levando em conta que o fundo tem um risco não tão alto, né, como outros aí, né? Então um retorno até interessante para esse fundo. Além disso, né, quem está comprando nesse patamar, se o fundo voltar aqui para o VP, né, de 88,06, tem um potencial de upside então de 2,78% na cotação. Tá? Só lembrando que isso são dados passados, não significa que o fundo vai repetir isso. Tá? É só hipótese usando dados passados. Vamos falar um pouquinho então, dar uma pincelada no relatório gerencial já de fevereiro de 2023 desse fundo. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial do fundo, relatório de fevereiro. Fundo KNSC tem um PL de 1,17 bilhões, um volume bom aí de PL. A taxa média hoje da carteira ele lista aqui como IPCA mais 8,70, CDI mais 3,56. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida nesses dados aqui, porque logo abaixo ele coloca IPCA mais 8,61, CDI mais 3,53. Né? O montante investido em CRIs, em CDI 42 e tal, IPCA e tal. Então eu fiquei com um pouquinho de dúvida, mas de certa forma está bem próximo aqui, ambos os dados, não está muito longe não. E o fundo hoje possui uma alocação, tá, de 105,9%. Por que 105,9%? Porque ele é alavancado, ele tem alavancagem, a gente acabou de falar ali dos 10% de alavancagem. Tá? A rentabilidade do fundo, 0,87 aí no último período, né, pago agora em 3/3, foi pago anteontem. Isso representa 0,92%, considerando a cota média de ingresso de 94,98. Tá? 0,92%. A taxa de ADM de administração do fundo 1,20, uma taxa alta. Né? É um fundo que ele leva aí o prestígio, o nome da Quineia, que é ligado ao Itaú, inclusive. Então, eles têm um pouquinho de nome e isso reflete na taxa um pouquinho mais alta. Né? Pelo menos não há taxa de performance, isso já é bom para nós. Né? Mas é claro, se a Quineia conseguisse reduzir essa taxa aqui para 1%, já estaria bom para a gente. Né? Principais movimentações na carteira do fundo. Então aqui o fundo teve duas operações no período, né? Recebíveis pró-soluto 1, CDI mais 6, uma baita de uma taxa aqui, ó, CDI mais 6 é uma taxa muito forte, CDI aí a 13 e pouco, né? A gente está falando de quase 20%, né? Uma taxa muito boa. E aqui projetos residenciais Campo Grande e Maringá, CDI mais 3,25, uma taxa um pouquinho mais tranquila, né? Então uma operação mais alta, uma operação aqui um pouquinho mais baixa, mas ainda assim uma excelente taxa, tá, de CDI. O fundo fala aqui das operações compromissadas reversas, que hoje é 10 basicamente por cento do PL do fundo, e o fundo entende que é um patamar considerado adequado, né? Obviamente eu não concordo, mas a gestão tem a expertise dela, sabe trabalhar. Eu, como cotista, eu preferiria que não tivesse nada de alavancagem, né? Ou só em momento oportuno. Alavancou, fez oferta pública, captou, paga alavancagem e morreu o assunto. Né? O resumo da carteira do fundo é aqui CDI mais 3,56, CRI, inflação mais 8,7. Então tá tranquilo aqui as taxas bem bacanas aí para esse fundo. Tá? Alocação em CRIs e FIIs é 105,9, a gente já falou disso. CDI ele tem 40% da carteira, IPCA 57% da carteira, é a alocação total aqui por indexador. E a alocação por setor, escritório 34% e residencial, que é a maior, 36% da carteira.
Informações contábeis, a DRE do fundo que eu gosto, né? Aqui a gente pode ver que no período, ó, em fevereiro, o próprio resultado aqui, que são as receitas, né, diminuiu, né? Diminuiu bem. Fruto daquilo que eu falei, né? Quantidade de dias e tal. Contribuiu aí para uma redução no resultado dos CRIs. A despesa do fundo a gente pode ver que caiu, ó, de 1,3 para 1,1. Mas mesmo assim, como o resultado aqui, as receitas caiu muito mais, né? Isso impacta naquele percentual que eu mostrei ali atrás. O fundo então teve um resultado final do período de 11,7, é bem inferior aos 14,4 do mês anterior, né? Mas ainda assim ele distribuiu no mês 11,5, né? De 11,7 que ele teve de resultado, distribuiu 11,5, então acumulou um pouquinho aí de reserva, bem pouquinho, quase nada, mas acumulou, né? Não distribuiu mais do que teve de resultado. Aqui ele mostra o resultado do período, a distribuição do período, 0,87, né? Se a gente pega para olhar ali com relação a meses, ó, ela volta basicamente num patamar aqui de julho de 2022, quase aqui, ó. Vamos torcer para em próximos meses o fundo voltar a distribuir acima de R$1 aqui, igual janeiro, né? É o que a gente gosta de ver. A carteira do fundo não tem muito o que comentar, né? Ela é bem diversificada, a gente consegue ver aqui, ó, bem diversificada. Tem algumas operações com percentuais um pouquinho maiores, ó, a primeira Infinity 6%. A gente pode ver aqui Plaenge 7,4%, Amarante 7%, mas nada muito próximo aí dos patamares que eu julgo ser preocupante, né? Que é acima de 15% de exposição. Aqui, pelo que eu vi, ó, Plaenge tem aqui, deixa eu só ver um negocinho aqui, ó. Plaenge não tem mais encanto nenhum aqui. Tem mais duas aqui para baixo, ó. Plaenge, mas significam muito pouco aqui do PL, então não aumenta muito lá. A Amarante, tem mais alguma aqui? Não. Aparentemente não. Da primeira Infinity, tem mais alguma coisa aqui? Aparentemente não. Então assim, eu acho que todo fundo de recebível tinha que colocar um gráfico de concentração por devedor, né? O MGCR tem isso, o Versalhes VSLH tem isso. É muito bacana, todo fundo tinha que colocar. Mas a gente tem que ficar somando, isso aqui eu não gosto, né? A gente tem que ficar somando as coisas. Ó, Brookfield aqui, aqui. Aí você tem que ficar somando para ver quanto que dá o percentual do devedor, né? Isso não é legal. Mas ainda assim, uma carteira bem diversificada, não tem concentração grande, tá? Aqui ele tem dois FIIs, que é o IDGR11 e ERCR11. São FIIs com características um pouquinho diferentes, né? Então, e ainda assim percentual bem baixo da carteira, né? Então nada que preocupa ou nos cria algum alerta nisso aqui, tá? E aí o fundo fala um pouquinho da carteira dele aqui, ativo por ativo da carteira, ele dá uma explicada. Vou fazer também uma mesma cobrança aí que eu fiz de um outro fundo recentemente, né? Poderia ter alguma imagem, algo mais visual aqui para o relatório ficar um pouquinho mais agradável de ser lido, né? Tudo bem que nesse fundo aqui o relatório já é mais agradável do que o outro, que é texto puro ali, é horrível, né? Esse aqui já é um pouquinho mais organizado, separado, com um pouquinho mais de dado. Então já é um pouco mais agradável, mas ainda assim, se tivesse uma imagem, algo mais visual, para a gente ver também, fica mais bacana aí de se ler o relatório, né? Mas é isso que eu tinha para falar do fundo, é pouca coisa, esse fundo é bem tranquilo, né? Quem tem o fundo aí, tamo junto, quem tá afim de investir nele, toma um pouco de cuidado, entende bem o ativo, né? Forte abraço a todos, bons investimentos.